Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniele Monteiro e vou te ensinar a fazer a bolsa cristal. E para isso vamos utilizar o nosso fio de malha premium de 25 milímetros, 4 argolas articuladas de 30 milímetros, a nossa etiqueta, nossa agulha de 6,5 e a nossa tesoura. E vamos para o tutorial. Então vamos dar início à nossa bolsa fazendo o nosso nó corrediço. Fiz o meu nó corrediço. Agora eu vou fazer 41 corrente, certo? 41. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 41 corrente ao total. Estou com minhas 41 correntes. Agora eu vou virá-las e a gente vai trabalhar nos gominhos aqui atrás, certo? Agora a gente vai pular esse primeiro gominho e vamos trabalhar no segundo gominho. Vamos iniciar fazendo um ponto baixíssimo. Pulamos o primeiro, agora a gente entra no gominho, traz o fio para frente, passando pelas duas alças e fecha um baixíssimo, certo? Agora a gente vai fazer um ponto meio alto. Pega o fio, entra no gominho, traz o fio para frente, dá uma altura, fica com 3 alças na agulha, pega o fio novamente e tira todas as alças, formando um ponto meio alto, certo? Aqui novamente um baixíssimo, entra no gominho, traz o fio para frente, passa pela primeira alça e passa pela segunda alça, formando um baixíssimo. Agora novamente um ponto meio alto. Pega o fio, entra no gominho, traz o fio para frente e dá uma altura. Fica com 3 alças na agulha. Agora pega o fio que vem do novelo e tira de todas as alças. Dessa forma, formando um ponto baixíssimo, um ponto meio alto, um ponto baixíssimo, um ponto meio alto, certo? Então fizemos um ponto meio alto. Não precisa você fazer corrente, não precisa. Então do jeito que está aqui, com a alça na agulha, você entra no gominho, passa a primeira alça e passa a segunda alça, formando um baixíssimo, certo? Agora no ponto meio alto, você pega o fio, entra no gominho, traz o fio para frente, dá uma altura, pega o fio novamente e tira todas as alças, formando um ponto meio alto. A sequência vai ser essa: um baixíssimo, um ponto meio alto, um baixíssimo, um ponto meio alto, um baixíssimo, um ponto meio alto, certo? No final, o último ponto que será feito aqui, ele será um ponto meio alto. O início é um baixíssimo e o último um ponto meio alto. Todas as carreiras vai ser da mesma forma, certo? Então eu vou adiantando essa carreira e aqui no final eu volto com vocês para a gente fazer o último ponto, que é o ponto meio alto. Fiz aqui a minha carreira e agora vou fazer o último ponto meio alto, certo? Como falei que o último é um ponto meio alto, agora eu pego meu fio e entro no gominho, trago o fio para frente, dou uma altura, ficando com 3 alças na agulha, pego o fio novamente e tiro todas as alças, certo?
Aqui no final, eu faço uma corrente, fiz a corrente, viro a peça e aqui novamente, no início, um baixíssimo. Minha alça está saindo dessa corrente, vou entrar na alça ao lado, somente nessa alcinha aqui de trás, certo? Aqui à frente não, só aqui na parte de trás. Pego o fio, passo a primeira alça, passo a segunda alça, certo? Agora, um ponto meio alto. Pego o fio, entro na alcinha, trago o fio para frente, dando uma altura. Pego o fio, tiro todas as alças. Então, agora é um baixíssimo, somente as alcinhas de trás. Entro, trago o fio, passo na primeira alcinha, passo na segunda alcinha, certo? Pego o fio, entro na alcinha ao lado, trago o fio para frente, dando uma altura, pego o fio novamente, tiro todas as alças, formando um ponto meio alto. Novamente, tenham cuidado para vocês não pular nenhuma alcinha dessa. No final é sempre um ponto meio alto. Tenham cuidado porque normalmente essa alcinha aqui fica escondida. A última sempre fica escondida. Então vocês no final vocês vão abrir o ponto para pegar essa alcinha aqui do final, certo? Eu fiz 41 corrente e estou com 40 pontos, porque a gente pulou o primeiro gominho, então ficamos com 40 pontos. Todas as carreiras terão 40 pontos, um baixíssimo, um meio alto, certo? Então aqui, novamente, aqui eu fiz um meio alto e aqui eu faço o baixíssimo. Novamente um ponto meio alto, trago o fio para frente, dou a altura, pego o fio e tiro todas as alças. Venho com um baixíssimo novamente, trago o fio, passo na primeira alça e passo na segunda alça. Aí aqui no final a gente vai trabalhar um ponto meio alto. E como eu falei para vocês, ele fica bem escondido aqui, ó, certo? Vai ter alguns pontos que ele vai ficar ainda mais escondido. Então não esqueça, no final, sempre um ponto meio alto, certo? Tira todas as alças. Faz a corrente e vira novamente a peça. E começa novamente com um baixíssimo e termina com um ponto meio alto. Voltei com a base da minha bolsa pronta, fiz 16 carreiras, certo? Tem 16 carreiras e agora eu vou medir para vocês, para que vocês vejam o tamanho que ficou a nossa base. Ela ficou de largura. Essa parte aqui vai ser a largura da nossa bolsa, porque a gente vai dobrá-la, certo? Então, essa parte aqui, a largura ficou com 20 centímetros e meio, a largura. E a altura da bolsa ficou com 39 centímetros, certo? Agora a gente vai fazer a lateral da bolsa. Então vamos fazer da seguinte forma agora. Fiz as 16 carreiras, certo? Cada carreira com 40 pontos, certo? Agora eu faço a minha corrente, vou virar minha peça. Vou virar minha peça. E agora, essas partes aqui, essa parte,
e a de baixo será a nossa lateral, certo? Tudo que eu fizer desse lado será feito do outro, então eu vou mostrar a vocês como fazer essa lateral e vocês fazem a outra sozinhos, certo? Vou fazer com vocês essa lateral. Fiz a minha corrente, certo? Fiz a minha corrente aqui. Então, vamos trabalhar, essa é a primeira corrente, da onde está saindo nossa alça. Vamos aqui, na segunda corrente, fazer 14 pontos baixos. Vamos fazer 14 pontos baixos, pegando apenas as alcinhas de trás, certo? Leve o fio para a parte de trás. Eu entro com minha agulha, pegando apenas a alcinha de trás, trago meu fio para frente, dou uma altura e fecho meu ponto baixo. Novamente, entro dentro da alcinha, trago o fio para frente, dando altura e fecho o meu ponto baixo, certo? A gente vai fazer esses pontos baixos por 14 vezes, certo? Novamente, entro dentro da alcinha, trago o fio para frente, dando altura e fecho o ponto baixo. Entro dentro da alcinha, trago o fio para frente e fecho um ponto baixo, certo? Já temos 5, faltamos fazer 9, certo? Então, eu vou dar continuidade, quando terminar os 14 pontos, eu volto com vocês. Fiz meus 14 pontos baixos, certo? Agora a gente vai fazer uma diminuição, certo? Vamos fazer uma diminuição. Fizemos 14 pontos, vamos fazer uma diminuição da seguinte forma: já estou com a alça na agulha, preciso de mais 3 alças, certo? Um total de 4 alças para fechar minha diminuição. Já estou com uma alça, entro aqui na alcinha de trás, apenas nas alcinhas de trás, trago o fio para frente, ficando com 2 alças. Entro novamente na alcinha ao lado, trago o fio para frente, dando uma altura. Novamente, para que fiquemos com 4 alças, entro novamente, trago o fio para frente e dou uma altura. Estou com 4 alças na agulha, pego o fio e tiro todas as alças, dessa forma. Agora a gente vai fazer 6 pontos baixos novamente, apenas nas alcinhas de trás. Estou com a alça na agulha, entro nesta alcinha, trago o fio para frente e fecho um ponto baixo, dessa forma. Novamente, entro na alcinha, trago o fio para frente. Novamente, entro, trago o fio para frente e fecho. Vamos fazer 6 pontos, certo? Aqui 14 pontos, uma diminuição, mais 6 pontos baixos. Já fizemos 3, 4, 5 e 6. Agora a gente vai fazer novamente uma diminuição, pegando 4 alças. Já estou com uma alça na agulha, entro na minha alcinha, trago o fio para frente, ficando com 2 alças. Entro na minha corrente de novo, trago o fio para frente, ficando com 3 alças. Entro novamente na minha corrente, fico com 4 alças, certo? Pego o fio e tiro de todas as alças, fazendo nossa segunda diminuição. Então, se a gente iniciou com 14 pontos baixos,
fez uma diminuição, 6 pontos, outra diminuição, a gente vai voltar fazendo mais 14 pontos baixos desse lado. Tudo que a gente fizer desse lado, vamos repetir desse outro lado também. Vamos fazer 14 pontos baixos, pegando apenas as alcinhas de trás. Cuidado para vocês não pegarem as alcinhas erradas, certo? Pega o fio, traz para frente, dá uma altura e fecha um ponto baixo. Novamente, entra na corrente, traz o fio para frente e fecha um ponto baixo. Entra na corrente, traz o fio para frente e fecha um ponto baixo, certo? Vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final. Fiz 13 pontos baixos e agora aqui vou fazer o 14º. Aqui vocês observem porque normalmente essa alcinha ela fica assim em cima, certo? Então vocês puxam ela para baixo, entra na alcinha. Normalmente ela fica assim, vocês têm que observar isso, certo? Traz o fio para frente e fecha um ponto baixo. Agora fecha uma corrente e vira a peça. Aqui, novamente, a gente vai trabalhar apenas nas alcinhas de trás. Todas as carreiras que a gente for trabalhar agora é pegando apenas as alcinhas de trás, certo? Então, aqui embaixo eu fiz 14 pontos baixos. Agora a gente vai trabalhar fazendo 6 pontos baixíssimos. Minha alça está saindo dessa primeira corrente, vou entrar na segunda. Entro, pego meu fio, tiro a primeira alça, tiro a segunda alça fazendo um ponto baixíssimo. Novamente entro na alcinha ao lado, trago o fio tirando da primeira alça e da segunda alça. Nosso segundo baixíssimo. Entro, trago o fio, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Passo a primeira alça, passo a segunda alça. São 6 pontos baixíssimos. Fiz os 6 baixíssimos, certo? Vá sempre ajustando aqui o início. A gente fez 6 baixíssimos e agora vamos fazer 7 pontos baixos. Entro aqui ao lado, pego o meu fio, trago para frente dando uma altura e fecho o meu ponto baixo. Entro na corrente, trago o fio para frente, fecho o meu ponto baixo. Entro na corrente, trago o fio para frente dando uma altura e fecho o meu ponto baixo. Já temos 3, precisamos no total de 7. 4, 5, 6 e 7. Fizemos 6 baixíssimos, 7 pontos baixos e agora uma diminuição. Novamente a diminuição com 4 alças. Já tenho uma alça na agulha, vou pegar mais 3. Entro na corrente, trago o fio para frente. Fiquei com 2 alças. Entro novamente na outra alça, trago o fio para frente. Fiquei com 3 alças. Entro na próxima alcinha e trago o fio para frente, ficando com 4 alças. Pego o fio e tiro de todas as alças, fazendo uma diminuição, certo? Então, se na carreira de baixo a gente fez uma diminuição
6 pontos e outra diminuição, aqui a gente vai fazer uma diminuição, 4 pontos mais uma diminuição, certo? A gente vai diminuir de 2 em 2, certo? Então, aqui tem 6, a gente agora vai fazer 4 pontos baixos, depois da diminuição. Entro aqui na alcinha, na parte de trás, fecho um ponto baixo, entro novamente, trago o fio para frente dando uma altura, fecho o meu ponto baixo, entro, trago o fio para frente dando uma altura, fecho o meu ponto baixo. E assim a gente está fazendo o nosso 4º ponto baixo, certo? Uma diminuição, 4 pontos baixos, mais uma diminuição, certo? Já estou com uma alça na agulha, vou precisar de mais 3. Entro aqui na alcinha, trago o fio para frente, ficando com 2 alças. Entro na corrente, trago o fio para frente, com 3 alças. Novamente, trago o fio para frente, estou com 4 alças. Pego meu fio, não aperto e tiro de todas as alças, certo? E aqui novamente, a gente iniciou fazendo 6 baixíssimos, 7 pontos baixos, certo? Antes da diminuição. Aqui novamente, depois da diminuição, serão 7 pontos baixos e 6 baixíssimos no início, no final, certo? Agora a gente vai fazer 7 pontos baixos. Entro na alça, faço um ponto baixo. Entro na alcinha de trás, trago para frente e fecho um baixo. Entro na corrente, trago o fio para frente, fecho um ponto baixo. Novamente. Estou com 5, 6 e 7 pontos baixos, certo? Agora a gente vai encerrar essa carreira fazendo 6 pontos baixíssimos. Entro na corrente, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Novamente, entro dentro da corrente, trago o fio, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Entro, passo a primeira alça, passo a segunda. Entro novamente, passo a primeira alça, passo a segunda alça, certo? Vamos continuar. Passo a primeira e a segunda, certo? Aqui temos 1, 2, 3, 4 e o 5. Vamos fazer o último. Puxem sempre essa alcinha. Entre, traga o fio, passando a primeira alça e a segunda alça, certo? Assim fizemos nossos 6 pontos baixíssimos. Novamente, faço uma corrente e viro minha peça. Então, vamos trabalhar com pontos baixíssimos novamente. Minha alça está saindo da primeira corrente, então vamos trabalhar na segunda corrente. Entro, pego o fio, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Assim, foi feito o nosso primeiro ponto baixíssimo da carreira. Novamente, entro na minha corrente, trago meu fio passando a primeira alça e a segunda alça. Entro na corrente, passo a primeira alça, passo a segunda alça, certo? Entro novamente, passo a primeira alça e a segunda alça. Serão 6 pontos baixíssimos, certo? Já temos 5. Vamos fazer o 6º dessa forma. E agora 6 pontos baixos, certo? Fizemos 6 baixíssimos e agora 6 pontos baixos. Aqui embaixo a gente fez
6 baixíssimos e 7 pontos baixos. Aqui 6 baixíssimos e 6 pontos baixos. Entro na corrente, trago o fio dando altura e fecho o meu ponto baixo. Novamente entro, trago o fio para frente dando altura, fecho o meu ponto baixo. Entro, trago o fio para frente dando altura, fecho o meu ponto baixo. Serão 6 pontos baixos. Temos 4, 5 e 6, certo? 6 pontos baixos. Agora uma diminuição. Já tenho uma alça na agulha. Entro na corrente ao lado. Fico com 2 alças. Entro na outra corrente, trago o fio para frente, 3 alças. Entro na corrente ao lado. Fico com 4 alças. Pego o meu fio e tiro de todas as alças, fazendo nossa diminuição, certo? Então, aqui embaixo a gente fez 6 pontos, nessa carreira de cima 4 pontos, e agora a gente vai trabalhar fazendo 2 pontos, certo? Fizemos a diminuição, agora vamos fazer 2 pontos baixos. Cuidado com essa alça ainda é da diminuição. Não aperte muitos pontos para não ficar muito buraco, não ficar muito grande. Então, fiz o primeiro e o segundo ponto baixo, certo? Novamente vou fazer uma diminuição, certo? Já estou com uma alça na agulha, preciso de mais 3. 2, 3 e 4. Fiquei com 4 alças na agulha, pego o fio e faço minha diminuição, tirando de todas as alças, certo? Fiz a diminuição e agora vou voltar fazendo 6 pontos baixos. Pego o fio, trago para frente dando altura e fecho o meu ponto baixo. Entro na corrente, trago o fio para frente dando altura e fecho o meu ponto baixo. Entro, trago o fio para frente, fecho o meu ponto baixo, certo? Tenho 4, 5, 6. Fiz 6 pontos baixos e agora vou terminar a carreira com 6 baixíssimos. Entro na corrente, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Entro na corrente, passo a primeira alça, passo a segunda. Entro, passo a primeira e a segunda. Primeira, segunda. Entro na corrente, passo a primeira alça e a segunda. Aqui no final a gente abre um pouco. Passo a primeira alça e a segunda. Agora fecho a minha corrente, viro novamente a peça. Aqui, se vocês observarem, já estamos fechando a carreira, certo? Ainda falta pouco, falta ainda uma carreira aqui para a gente conseguir fechar, certo? Mas aqui já se consegue ver o início do fechamento da bolsa, tá vendo? Então, vamos fazer aqui novamente 6 pontos baixíssimos. Minha alça está saindo dessa primeira corrente e eu vou entrar aqui na segunda fazendo um baixíssimo. Trago o fio, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Novamente. Pego o fio, passo a primeira alça e a segunda. Vou fazer 6 pontos baixíssimos, certo?
Aqui já estou com 5, 6 baixíssimos. Fiz 6 pontos baixíssimos e agora serão 5 pontos baixos, certo? A primeira carreira foi com 7. Fizemos primeiro 14 pontos baixos, certo? Na primeira carreira. Na segunda carreira, a gente fez 7 pontos baixos. Na terceira carreira, 6 pontos baixos. E agora, na quarta carreira, vamos fazer 5 pontos baixos. Entro, trago o fio para frente dando altura e fecho meu ponto baixo. Entro, trago o fio para frente dando altura, fecho meu ponto baixo. Entro, trago o fio para frente, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Temos 3, 4 e 5. Agora a gente vai fazer da seguinte forma. Essa é a nossa última carreira. Agora a gente vai precisar fazer nossa diminuição novamente. Já estou com uma alça. Estou com uma alça na agulha, precisamos de mais 3 alças. Entro na corrente, trago o fio para frente, ficando com 2 alças. Entro na nossa corrente, trago o fio para frente, fiquei com 3 alças. Entro novamente, trago o fio, fiquei com 4 alças. Não aperto, trago o fio e tiro de todas as alças, certo? Aqui a gente fez 6 pontos, entre as duas diminuições fizemos 6 pontos. Na outra carreira a gente fez 4 pontos, na última agora a gente fez 2 pontos, certo? 6, 4 e 2. Na última agora não teremos pontos baixos aqui no meio, teremos diminuição seguida de diminuição, serão 2 diminuições juntas. Agora eu venho aqui, esse aqui você não deixa muito folgado, não deixa ele muito grande, senão vai acabar ficando um buraco aqui na divisão. Entro novamente, fiquei com 3 alças, entro novamente, ficando com 4 alças, certo? Agora pego o fio e tiro de todas as alças. Ele vai ficar dessa forma. Agora a gente vai voltar fazendo 5 pontos baixos e 6 baixíssimos, certo? Cuidado sempre com esse fio aqui, para que vocês não peguem. Esse aqui é a última alça aqui da diminuição. Então vocês vêm aqui, pega o fio, traz para frente dando uma altura e fecha um ponto baixo. Novamente, traz o fio para frente, dando uma altura, fecha um ponto baixo. Dessa forma. Assim você vai fazer 5 pontos baixos. Terminei os 5 pontos baixos e agora serão 6 pontos baixíssimos. Pego o fio, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Pego o fio, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Passo a primeira e a segunda alça. Entro, primeira, segunda alça, certo? Aqui vocês afastem. Ela fica sempre escondida aqui no canto, ó. Passo a primeira alça e a segunda. Aqui você faz a corrente. Vocês deixam em torno de uns 30 centímetros de fio. Deixem assim, deixem ainda um pedaço de fio, porque a gente vai fechar, a gente vai descer fechando, certo? Aqui vocês puxem dessa forma. Agora, para me ajudar, eu vou pegar uma agulha mais fina. Vocês podem trabalhar ou com agulha de tapeçaria ou então com uma agulha mais fina, certo? Aqui, meu fio está desse lado,
eu vou pegar aqui, nessa alça aqui, e trazê-lo para esse lado, certo? Agora a gente vai trabalhar pegando as alcinhas de fora, essa aqui de fora, todas essas e todas essas alcinhas aqui de fora, certo? Vamos trabalhar assim. Eu pego o fio, passo aqui. Se você tiver a agulha de tapeçaria, você pode utilizar também, sem problema nenhum. Mas aqui, para quem não tem, aí vai fazer dessa forma. Somente nas alcinhas de fora, certo? Aí aqui, ao lado, pega o fio. E leva para o outro lado. Aqui ao lado. Traz o fio. Então eu vou fazer aqui toda a carreira e aqui no final eu volto com vocês para mostrar como a gente vai fazer. Tá vendo que é fácil? Aqui você vai entrar na do lado, pegando somente as alcinhas daqui, ó. Você vai pegar aqui o fio e levar pro outro lado. A mesma coisa, você vai pegar somente as alcinhas de fora. Você vai entrar aqui e pegar o fio para lá. Quando você chegar lá, você volta pela casinha do lado. Vai fechando bem, dessa forma, certo? E aqui no final eu volto com vocês. Então aqui, gente, aqui no último, fiz aqui o último. Agora eu vou passar por dentro dessa alcinha aqui. Levá-lo para a parte de baixo, dessa forma. Não precisa puxar muito, certo? Esse fio agora a gente vai escondê-lo. Se no final você achar que ele ficou muito grande, você diminui e usa cola para firmar mais, certo? Aí aqui você vai vir passando por baixo dos pontos baixos. Vem dessa forma. Puxei dessa forma e agora vou esconder por baixo aqui desses pontos baixos, certo? Vou virar. E agora aqui por dentro. Aqui por dentro eu venho escondendo esse fio. Cuidado para não sair puxando outras alcinhas por dentro. Vocês vêm por baixo, não precisa puxar muito, porque vocês podem deixar torta a bolsa. Aí vocês vêm sempre assim por baixo. Pode ser tanto com uma agulha assim fina, como vocês também podem fazer esse arremate aqui com a agulha de tapeçaria. E aqui é o nosso último ponto baixo. Os outros são pontos baixíssimos, certo? Então, aqui no final, você vai ajustar primeiro toda a peça. Vai ajustar a lateral. Vai vir com um pouco da cola, como eu já ensinei, coloca na pontinha da agulha.
vem aqui dentro, coloca aqui dentro, segura um pouco para que a cola dê uma firmada. Depois você vem, corta e esconde por baixo do ponto baixo, certo? Aí você já não mexe mais desse lado enquanto a cola vai acabando de secar, certo? Então aqui, tudo que a gente fez desse lado aqui, eu vou cortar esse fio. Aqui vocês vão utilizar a cola. Vai ajustar. Aqui eu não coloquei, certo, gente? A cola, eu só estou falando para vocês. Aí você vem, ajusta, coloca a cola e vai fazer o outro lado. Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer do outro lado também, o mesmo passo a passo. E agora vamos dar início à nossa alça, certo? Vamos fazer o nosso nó corrediço. Então, fiz o meu nó corrediço e agora eu vou fazer 4 correntes. E 4 correntes, certo? Aqui a gente vai pegar esse nozinho, o nozinho inicial. Vamos colocar esse fio pequeno aqui para dentro, por baixo, dessa forma. Ele aqui já vai ficar arrematado, certo? Então, fiquei com 2 alcinhas, peguei o nozinho e fecho um baixíssimo, certo? Fecho o meu baixíssimo e agora vamos trabalhar pontos baixíssimos, certo? Estou aqui, ó, com a minha alça na agulha. A minha alça está saindo dessa corrente aqui, eu vou trabalhar nessa aqui do lado. Somente nela. Pego o fio, passo a primeira alça, passo a segunda alça. Aqui ao lado agora. Entro na minha corrente, pego o fio, tiro a primeira alça, tiro a segunda alça. Aqui ao lado. Pego o fio, tiro a primeira alça, tiro a segunda alça. A gente vai trabalhar só assim agora. Vai ser apenas repetição, certo? Dessa forma. Sempre a alcinha que está ao lado. Essa aqui, ó. Vocês também tomem cuidado porque normalmente ela vai fechando aqui dentro. Elas vão diminuindo. Elas vão diminuindo para que vocês não peguem a de fora, certo? Ó, minha alça está saindo aqui. Eu vou pegar essa aqui do lado. Trago o fio. Passo a primeira alça, passo a segunda alça, fazendo um baixíssimo, certo? Dessa forma. Então, eu vou dar continuidade à minha alça. Vou ver qual o tamanho vai ser necessário para minha bolsa. E volto com vocês para mostrar o tamanho, certo? Que ficou a minha alça. Então, assim ficou a minha alça. Cortei já o meu fio. Vou puxar dessa forma. Puxei, agora eu vou medir para vocês verem o tamanho que ficou minha alça. A minha alça ficou com 22 centímetros, certo? Então, assim, eu fiz essa alça com 22 centímetros, mas a gente vai precisar de 2 alças do mesmo tamanho, certo? Eu preciso que vocês façam 2 alças com 22 centímetros. Aqui eu vou pegar uma agulha mais fina e por dentro, eu venho passando assim por dentro. A gente arrematou o outro lado no início e agora a gente vai ter que arrematar esse lado também. Aí vocês vêm puxando, ajusta bem em cima.
Assim você vai esconder todo o fio. E lembrando também de colocar argola. Vocês coloquem a argola. Coloquem assim, sem precisar colocar muito atrás. Coloquem mais a ponta. Então ela fica assim. Eu vou terminar de esconder esse fio para que a gente monte ela na bolsa, certo? Lembrando que são duas alças do mesmo tamanho, certo? Então já estou com as minhas duas alças prontas. A base da minha bolsa também, ela já está toda pronta, certo? Ela ficou dessa forma. Aqui em cima, vocês dobra aqui, faz esse formato, assim na bolsa, para que ela não fique toda aberta, certo? Se vocês quiserem, eu não vou colocar na minha, mas se vocês quiserem colocar um botão imantado aqui, para fechar, vocês coloquem, certo? Aí fica a critério de vocês. Aqui eu vou colocar as duas alças. Eu vou prender aqui, nessa minha primeira carreira. Dessa forma, certo? E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Observem a altura aonde vocês vão colocar para ficar no mesmo lugar, na mesma altura, certo? O outro lado a mesma coisa. Então assim ficou a nossa bolsa cristal. Coloquei minha etiqueta. Ela ficou dessa forma. Se vocês quiserem, pode colocar um botão imantado aqui. E agora eu vou medir ela para vocês. Ela ficou com 17 centímetros de altura, certo? Somente a parte da bolsa. A bolsa com a alça ficou 27 centímetros de altura com a alça. E a largura 20 centímetros e meio. Então assim ficou a nossa bolsa cristal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, porque é muito importante para o canal. E eu encontro com vocês no próximo vídeo.